Hoje a biomedicina aqui no Brasil, como é que você está vendo a parte de pesquisas, como o tratamento científico está se dando aqui no Brasil? Está havendo mais incentivo? Como é que você vê o cenário da biomedicina? E dá uma Eu acho, explicaçãozinha mais ou menos como que funciona a biomedicina, um claro, apanhado, as pesquisas, enfim. eu acho que melhorou bastante. A gente viu movimentos bem importantes recentemente acontecendo, como o reajuste das bolsas de pós-graduação, de iniciação científica. Isso era algo que a gente estava brigando há muitos anos. Existe muito espaço para melhora, né? Mas a gente precisa também celebrar as conquistas que a gente conseguiu até então. Então, eu acho que a situação está melhor, mas acho que nós não devemos nos acomodar diante disso, porque tem muita coisa que precisa melhorar. A gente ainda tem um grande número de doutores e de pós-graduandos altamente especializados que concluem suas pós-graduações e não são absorvidos pelo mercado. Não há vaga suficiente em universidades ou, enfim, vagas para doutores para absorver essa mão de obra tão qualificada. Então, eu acho que tem muito espaço ainda para a gente melhorar, né? Sobre a questão da biomedicina, nós somos um curso que tem mais de 30 opções de atuação, que é o que a gente chama de habilitações. No início da minha fala, eu falei 3 habilitações que eu tenho, né? Então, são os campos que eu, enquanto biomédica, posso atuar. E dentro da biomedicina nós temos mais de 30 campos diferentes, né? Alguns têm crescido muito recentemente, a biomedicina estética é um exemplo, né? Tem uma procura muito grande por esta habilitação dentro dos cursos de graduação, mas a gente também está em outros campos que já são mais clássicos nossos, como as análises ou patologia clínica, que é dentro dos laboratórios, fazendo os exames de sangue, exames de urina, né, exames de fluidos biológicos. A gente também está no campo da perícia criminal, da análise forense, né, que é o que o pessoal costuma fazer associação com CSI, que é toda essa questão de identificar vestígios, amostras e, enfim, evidências relevantes biológicas em cenas de crime, por exemplo. E a gente tem muitas outras áreas crescendo, né? A gente tem a perfusão extracorpórea, que normalmente que teve uma visibilidade muito grande durante a pandemia, porque vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, pessoas que precisaram estar em ECMO, né? Até o próprio Paulo Gustavo passou um tempo em ECMO também, que é um tipo de. O que é ECMO? Explica pra gente. Isso é um procedimento que a gente conecta o paciente, né, numa gama de dispositivos que vai fazer as funções do pulmão dessa pessoa, né, enquanto o pulmão dela de fato se recupera. Então, ela faz as trocas gasosas, ela cuida de vários parâmetros do sangue, né? A gente conecta essa pessoa numa máquina que vai fazer todas essas vezes para ela, tá? Então, o perfusionista, ele é uma habilitação dentro da biomedicina que vem crescendo bastante também. Então, aqui são só alguns exemplos de várias áreas, fora a docência, a pesquisa, que só isso já dá uma ampla gama de possibilidades que pode se atuar também. Mas nós somos um curso muito versátil, né? Um curso que tem muitas possibilidades e principalmente um curso que trabalha muito bem em equipe, né? Que consegue transitar muito bem junto dos outros colegas da saúde e trabalhar de forma interdisciplinar. A gente viu isso na pandemia, a gente viu biomédicos como a Jaqueline Góes, que sequenciou o genoma do vírus em menos de 24 horas. A gente viu biomédicos na linha de frente fazendo diagnósticos, PCR, testes de antígeno, biomédicos desenvolvendo vacinas, trabalhando dentro desse campo de pesquisa, nas instituições, biomédicos na divulgação científica. Então, a gente tem várias possibilidades que foram muito iluminadas durante a pandemia, né, trazendo bastante visibilidade para este campo de atuação, mas que já é uma coisa que a gente já faz há muito tempo, né, e que a gente vem solidificando cada vez mais nossas contribuições dentro disso. Antes da gente entrar na pandemia, explica um pouco o que seria a biomedicina estética. Seria lidar com do Botox, o agente do Botox, é isso mesmo? É um campo muito grande, né? A gente tem dentro da biomedicina estética a estética facial, a estética corporal. Então, dentro da facial, a gente tem os preenchedores, a gente tem os injetáveis, e aqui dentro entra também o botox, entra
vários outros procedimentos. Como não é muito o meu campo de estudo, eu não costumo me adentrar muito nesse aspecto, né? Mas toda essa questão de preenchedores, injetáveis, estética facial, estética corporal, são possibilidades que o biomédico formado e habilitado para a biomedicina estética pode exercer, e vem crescendo bastante essa procura, né? É um mercado muito rico para o biomédico poder contribuir, e existe muita procura, né? Muitas pessoas procurando esses procedimentos hoje. E tem uma vacina para contra o pessoal que faz a desarmonização facial? Oi? Tem alguma vacina para as pessoas que fazem a desarmonização facial? Tá todo mundo ficando com cara estranho aí. A harmonização, né? Então, a gente vê em várias situações alguns famosos que fazem alguns procedimentos e fica muito carregado, né? Dependendo do preenchedor, é possível remover ou degradá-lo, né? E fazer algum tipo de reversão, mas tem que avaliar cada caso, né? Junto com um profissional capacitado para fazer um procedimento seguro, né? E com os menores riscos possíveis. Como eu falei, não é o meu campo de atuação, então eu não tenho expertise para falar sobre isso. Mas se vocês tiverem interesse de um dia fazer algum episódio com um colega da estética, eu tenho ótimos colegas para recomendar e que se baseiam muito em ciência para fazer seus procedimentos. Queremos sim. A minha é uma garota, uma mulher muito gentil, então eu falo que tá ficando horrível. Já fala logo, paga real. Então, agora vamos para as vacinas, que a parte de vírus, vacinas, que é a sua expertise. Eu queria começar com uma pergunta da polêmica da época da pandemia. Como que se fez uma vacina tão rápido em tão pouco tempo? Né? Então, via pessoas dando tudo quanto é tipo de área, que aí o brasileiro ele é especialista em tudo, né? Pessoas falando que é impossível em tão pouco tempo, uma vacina demora 4, 5 anos, como em 6 meses a vacina. Explica para a gente como é que foi como isso aconteceu, se já havia pesquisas antes, da onde surgiu tão rápido a vacina. Perfeito. É um assunto complexo, mas que eu gosto muito de falar sobre ele, porque é uma oportunidade muito legal de explicar para as pessoas como é que esse desenvolvimento funciona. E assim, a gente entendendo esse processo, a gente entende como é que a gente chegou tão rápido nessa resposta. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre as vacinas da Covid, especialmente as vacinas de RNA mensageiro, é que elas não passaram a ser estudadas na pandemia. Na verdade, a tecnologia de RNA mensageiro para as vacinas tem mais de 30 anos de estudos, tem 3 décadas de estudos já. Vocês devem ter visto que, inclusive, essa tecnologia ganhou o Nobel, né? Então, teve um prêmio Nobel para as vacinas de RNA mensageiro, por conta de todo esse avanço e as potencialidades que ela traz agora, pensando em perspectivas futuras. Mas voltando para esse desenvolvimento, a gente tinha então 3 décadas de estudo, e alguns meses antes dos primeiros casos de Covid-19, ainda em 2019, um artigo foi publicado dizendo que faltava muito pouquinho para a gente aprovar essa tecnologia para alguma doença, de tanto que a gente estava estudando e chegando tão pertinho desse momento. E aí veio a pandemia. As farmacêuticas que estavam liderando essas pesquisas, como a Moderna, a Pfizer, começaram então a estudar essa tecnologia que estava tão perto de ser aprovada, né, para esse contexto. Afinal, era uma resposta que a gente precisava muito imediatamente, porque em 2020, vocês devem lembrar, né, a quantidade de mortes que a gente tinha, né, por conta desse vírus, e nenhuma possibilidade de proteção a nível farmacológico, a nível de vacinas, algo de prevenção, por exemplo, né? Então, a gente estava muito precisando dessa resposta. Então, aí entram alguns outros fatores relevantes para esse desenvolvimento. A gente precisa de dinheiro para desenvolver as coisas, tá? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não se tocam, mas a ciência precisa de dinheiro, e não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Então, a gente teve um investimento massivo dentro das pesquisas de vacinas, e não falo só das de RNA mensageiro, para as de adenovírus, para as de vírus inativado e para tantas outras plataformas que nós temos hoje disponíveis. Então, a gente viu vários estudos pipocando, né, ao longo de 2020, estudos de fase 1, que são aqueles estudos pequenininhos, onde a gente avalia principalmente segurança e toxicidade, os de fase 2,
que daí são estudos com algumas centenas de pessoas, onde a gente vai avaliar a segurança e o tipo de resposta que a vacina induz no nosso corpo, se gera anticorpo, se gera célula de memória, esse tipo de coisa. E os grandes estudos de fase 3, que são com centenas de milhares de pessoas, que daí sim, são os estudos para bater o martelo, para responder se funciona ou não, se aquele grupo que foi vacinado teve menores riscos para a doença, comparado com um grupo que não foi vacinado. Então vamos focar agora um pouquinho nesses estudos de fase 3. Agora que a gente entendeu que a tecnologia estava tão próxima de ser aprovada e tinha muito dinheiro sendo investido, né? Muitos países se reorganizaram economicamente para investir muito, né? Os Estados Unidos teve todo um sistema de investimento também para essas vacinas, por exemplo. Então, sabendo disso, agora a gente vai olhar para esses estudos de fase 3. Normalmente, é os estudos de fase 3 que são um grande gargalo das pesquisas clínicas, porque esses estudos são muito robustos, eles são muito exigentes, por assim dizer. Então, muitas tecnologias novas acabam não satisfazendo os critérios e não sendo aprovados nesses estudos, né? É uma porcentagem pequena que passa para a próxima fase, né? De tão robusto que eles são. Então, para esse estudo de fase 3 trazer esse dado que a gente tanto anseia, ele precisa ser feito, de preferência, em muitos lugares ao mesmo tempo, porque cada população, nós aqui do Brasil temos o que a gente chama de background, ou, enfim, fundo genético, por assim dizer, que é muito exclusivo nosso, que é diferente do que a população europeia, que é diferente do que a população asiática, que é diferente da população africana. Então, é muito interessante fazer estudos em diferentes populações para a gente entender como é que essa plataforma, essa tecnologia, gera essa resposta imunológica em diferentes populações que vão ter diferentes fundos genéticos, né? Outra questão que é importante, além de serem feitos em muitos lugares ao mesmo tempo, é questões relacionadas ao patógeno, né? Se é um vírus que circula muito e ele está circulando muito, é rápido eu ver se aquela intervenção está protegendo. Se ele está circulando muito, se tem muita gente, enfim, se expondo a essa doença, em poucos meses eu consigo já fazer uma avaliação expressiva se essa intervenção protegeu quem recebeu ela, comparado com quem recebeu um placebo, por exemplo. É diferente, por exemplo, de um vírus que não circula tanto ou é muito sazonal, só em alguns períodos começa a aumentar a circulação, porque daí eu dependo dessa circulação, então a extensão do tempo do estudo se prolonga. Ou, enfim, depende de um surto que está acontecendo, por aí vai. Então, pensando nas condições da Covid-19, nós estamos, né, e estávamos naquele momento em uma pandemia, ou seja, o vírus estava no mundo todo, e circulando muito, muito mesmo. Olha a quantidade de casos que a gente tinha por dia, por semana em 2020, era algo muito expressivo. Então, e a gente infelizmente tinha muitos óbitos também, né? A gente teve milhares de óbitos por semana em alguns momentos. Então, investigar o quanto a vacina estava protegendo quem recebeu a vacina acabou dando respostas mais rápidas por conta de infelizmente, o vírus estar circulando muito e afetando muito as populações analisadas. Então, colocando tudo dentro desse balaio, tendo bastante investimento, tendo uma situação de pandemia onde há uma grande circulação do vírus em múltiplos países e eu fazendo estudo em vários lugares ao mesmo tempo, vendo como a minha vacina se comporta em diferentes organismos, em diferentes pessoas e populações, eu consigo reunir essas respostas que esses estudos exigem, né, para a gente poder entender se funciona ou não. Então, quando veio o resultado de que realmente protegeu com uma eficácia superior a 50%, que era o nosso limite de corte estabelecido pela própria OMS na época, as populações vacinadas comparado quem não se vacinou, a gente entende por que foi tão rápido. Não foi porque uma etapa foi pulada, pelo contrário, todas as etapas foram feitas. O que aconteceu foi, muitas vezes, as agências reguladoras estarem numa conversa contínua com as farmacêuticas e, à medida que os estudos saíram, já eram enviados para a própria agência ir analisando em tempo real também,
para facilitar essa burocracia. Mas a questão é, não houve uma etapa que não foi feita, todas as etapas foram feitas. Muitas desinformações falam que estudos de fase 3 não foram feitos. Gente, a gente tem publicação isso, né? Chega a ser até feio a gente ver uma pessoa mentindo desse jeito, porque o que a gente mais tem é estudos em revistas abertas, ou seja, que qualquer pessoa pode acessar e ler, mostrando todos esses dados, né? E uma das coisas que eu acho que chega a ser, inclusive, didática é ir lá na página do YouTube da Anvisa e pegar uma das reuniões que eles fizeram para qualquer vacina, onde eles estavam avaliando se iam aprovar a vacina em questão no país. Gente, são reuniões que podem chegar a 6 horas, 8 horas de duração, onde eles estão olhando todos os estudos, discutindo abertamente todos os estudos. É uma coisa muito didática, assim, para a gente ver o quão rigoroso é esse processo, sabe? O quão extenso é esse processo. Então, olhando para todo esse cenário, a gente entende como é que essa vacina foi feita tão rápido, né? Teve muitos elementos desse cenário que facilitaram essa agilidade. E agora eu trago uma questão muito triste, Sérgio, que é por que muitas vacinas não são feitas tão rápido assim? Ou por que não temos vacinas para muitas doenças? Por que a gente não tem uma vacina para doenças negligenciadas, por exemplo? Por que demorou tanto para ter uma vacina contra a malária? Porque é uma doença de um país de baixa renda. Porque não tem investimentos contínuos e suficientes para alavancar pesquisas como essa. Então, demorou-se muitos anos para isso, em virtude de a malária ser uma doença negligenciada, como diversas outras doenças tropicais negligenciadas que afetam principalmente países em desenvolvimento e países de baixa renda, que até hoje nós não temos uma vacina. E essas populações seguem sofrendo com essas doenças e as sequelas que elas deixam na sociedade. Então, na verdade, a questão que nós deveríamos estar investindo nesse momento é, já que nós temos capacidade e conhecimento para utilizar essas novas plataformas para desenvolver soluções tão relevantes para a prevenção e para a saúde, por que nós não estamos tendo investimentos suficientes para doenças que afetam populações de baixa renda, populações vulneráveis? Por que a gente não está, nesse momento, investindo para essas soluções, ainda que seja um problema que não afete os países de alta renda diretamente? Por que nós não estamos trabalhando na saúde global? Porque hoje, esse problema que pode estar restrito a um país pode se tornar um problema do mundo. A Mpox está tentando nos ensinar isso pela segunda vez agora, né? Então, eu acho que é uma questão, assim, muito importante. É importante as pessoas terem essa dúvida e quererem entender como é que nós chegamos nessa solução, né, que era tão importante, de uma forma tão ágil. Mas é importante se colocar nesse espaço crítico, porque outras doenças não estão tendo esse investimento também, né? Doenças que há décadas afetam tantas pessoas.